Salve, salve família vascaína! Estamos começando mais um conteúdo de Vasco no canal. Infelizmente com notícias que a gente não gostaria de estar comentando aqui no canal Mineiro Vascaíno, né? O vascaíno não tem simplesmente um dia de paz, né? E a notícia do Paulinho pega todo mundo na tristeza, pega todo mundo, né? É um negócio que não podia acontecer, mas enfim, aconteceu. A gente traz também informações sobre Pablo Verratti e Lucas Piton. Tem também jornalista da ESPN rasgando elogios ao Dimitri Payet, a imprensa se rendendo ao nosso francês e muito mais. Antes eu peço sempre aquele like para dar uma força para o nosso trabalho, porque aqui é muito Vasco, e você que gostar do nosso conteúdo, se inscreva no canal. Bora falar de Vasco. Vamos conversar falando de Pablo Verratti, nosso argentino de 35 anos, que está com tudo pronto para assinar um novo contrato com o Vasco. Havia uma pendência de reajuste salarial, o Verratti queria uma valorização salarial pelo que fez em 2023 e chegaram a um acordo agora com o Vasco. O novo contrato será válido por 2 anos, 2024 e 2025, com possibilidade de renovação por mais um ano se ele fizer 60% dos jogos do Vasco como titular, tá? Ou seja, se ele bater essa meta, vai ser 2024, 2025 e 2026. A informação é do GE. E eu acho que, né, tem que valorizar mesmo. Não dá para negar o que o Verratti fez em 2023. Foi um dos pilares na recuperação do Vasco para sair da lanterna da competição e terminar fora da zona do rebaixamento, e acho justo um reajuste salarial para o jogador. 2024 para ele começa devagar, ainda não estou preocupado, foi apenas um jogo do Vasco à Vera do Verratti na temporada, e ele sim perdeu um gol, merece críticas, mas calma lá, eu pelo menos ainda estou tranquilo com o nosso pirata. Lucas Piton, brasileiro e italiano, como é que chama? Ítalo-brasileiro, de 23 anos, e ele completou contra o Bangu 50 jogos. Isso significa que o Vasco terá que comprar mais 20% do Piton, chegando a 80% dos direitos do jogador agora pertencendo ao Vasco. No total, o Vasco vai ter desembolsado 4 milhões de euros pelo, na minha opinião, belíssimo lateral esquerdo que a gente tem, excelente nos cruzamentos, para mim uma boa aquisição do Vasco. O Corinthians segue tendo 20% do jogador. Ai, ai, já chega com seu comentário aí, cara, porque aconteceu, família. Nossa, Paulinho, toda a força do mundo aí na sua recuperação. A gente sabe que para o jogador de futebol não tem coisa pior que esse tipo de lesão no joelho. É sempre aqui dá um tempo maior de recuperação. E, você, né, fez um 2023 bem bacana com o Vasco, fez um dos gols ali contra o Bragantino que nos salvou do rebaixamento junto com o Serginho. E agora, no primeiro jogo à Vera do Vasco, a gente vem com essa notícia. E a notícia é oficial do Vasco, tá, galera? Oficial do Vasco da Gama. Ruptura no ligamento do joelho direito por exames feitos ainda na cidade de Brasília. O Vasco fica em Brasília hoje e só amanhã viaja para Uberlândia. A recuperação deste tipo de lesão é de no mínimo 8 meses. Aqui eu não estou afirmando que o Paulinho está fora por 8 meses, mas é uma coisa um pouco lógica, porque a média de recuperação desse tipo de lesão do Paulinho demora no mínimo 8 meses. Então a gente está no mês 2 praticamente, né? Fevereiro. Se a gente puder contar com o Paulinho em 9 meses, ele volta só em novembro, nas últimas rodadas do Brasileirão, porque você tem aquele um mês ali, pelo menos, de adaptação de novo ao gramado, de voltar a ter ritmo de treino antes de ter ritmo de jogo. Ou seja, muito dificilmente o Paulinho veste a camisa do Vasco na temporada 2024. Eu vou dar minha opinião sobre isso daqui a pouquinho. Antes,
Rapidinho, antes da gente ver esse elogio aqui, ó, a mídia se rendendo a Dimitri Payet, um intervalo comercial. Aí, valeu. Bom, vamos lá, cara, escutem aí vocês, vai. Em cima do Payet, para mim, ele é a grande notícia do futebol brasileiro em janeiro. É o grande personagem do futebol brasileiro. Porque a gente vai falar de outros jogadores que estão se destacando, você vai pegar o Veiga. Mas o Veiga jogando bem, sendo protagonista, não é novidade nenhuma, não é notícia nenhuma. Everton Cebolinha, tá jogando, fez uma grande temporada no Flamengo. Já tinha evoluído na reta final com o Tite. Para mim, o Payet agora é o grande momento dele. É verdade, como o professor pontuou, ele foi importante em algumas atuações para evitar o rebaixamento do Vasco, mas assim, pela sequência, pela questão física, assim, é o cara que evoluiu muito e de um time que está tentando jogar de uma forma de ser mais protagonista dentro dos jogos. Então, assim, considerando o contexto da evolução física dele e o protagonismo que ele tem tido, para mim é a grande notícia do futebol brasileiro em janeiro. A grande notícia do futebol brasileiro em janeiro. Dimitri Payet colocando o Vasco em todos os canais fechados aí, especializados em esporte. Tiveram que falar pelo menos um pouquinho do Vasco. E é isso. A gente quer voltar a ter protagonismo, a gente tem que ser protagonista. Não tem que ficar reclamando disso, daquilo. É o próprio Vasco da Gama, com a sua força, mostrar para todo mundo que tem sim o seu espaço no cenário nacional, não só pela torcida, porque essa é inigualável, né? É impressionante a nossa torcida. Isso a gente não tem nada a se queixar, mas em termos de clube, a gente ficou devendo durante muitos anos. Tomara que agora seja realmente a nossa retomada. Galera, aqui eu trouxe também que o Vasco tem o melhor ataque do Campeonato Carioca até aqui, com 9 gols marcados, média de 2,25 por partida. Fluminense ali vem em segundo com 7, Nova Iguaçu e com 6 e Botafogo com 5 gols. São os 4 melhores ataques do Campeonato Carioca. E eu queria deixar minha opinião aqui sobre o Paulinho, mais uma posição que o Vasco precisa se reforçar. A gente precisava do goleiro reserva e trouxe o Kehler. A gente tinha a questão do lateral esquerdo reserva, trouxe o Vitor Luiz, nem sei se eu teria trago. Agora falta o titular para primeiro volante, mais um meia de criação, né? E agora também esse jogador de meio campo versátil. Paulinho é aquele terceiro homem de meio. Joga um pouquinho à frente dos volantes, né, se necessário. Joga de volante, se necessário for. Joga de meia também. Então, jogador muito completo ali no meio campo. E peça importante do time do Ramon. Então, é mais uma peça que Alexandre Matos terá que buscar no mercado. Um mercado que até agora o Vasco, se não trouxe nenhum grande jogador, nenhuma grande badalação, o Vasco vem atacando as suas posições carentes. Alguns jogadores contestados, outros bons reforços. Caso, por exemplo, do João Vitor, zagueiro, que eu particularmente até agora estou gostando muito. Mas a gente espera mais. A gente, quando anuncia Alexandre Matos, o torcedor vascaíno se enche de expectativa, né? Por mais que ele tenha dado aquela entrevista de baixar nossas expectativas, a gente continua esperando um pouquinho mais. Mesmo esse mediano ainda tá devendo. Ainda tá devendo. Beleza? É isso então, família. Tamo junto.